Maluco, acordei de repente num dia avulso, os criadores de Digital Circus enlouqueceram. É isso, os caras simplesmente enlouqueceram do nada. Pro pessoal que não acreditou que ir pra Netflix ia fazer Digital Circus sair 3 vezes mais rápido do que ia sair, pois é, fez. Faz mais ou menos um mês aí, desde o episódio que foi lançado no finalzinho de outubro, começo de novembro, episódio 3 de terror de Digital Circus, com um foco na Pomni, no Kingo e na Zooble. E nós já tivemos aí um trailer e uma data de lançamento pro novo episódio 4, que vai ser lançado agora, no dia 13 de dezembro. E tem uma porrada de segredos no trailer, tem um monte de coisinhas, mesmo que o trailer seja bem pequenininho, de 50 segundos, mas vocês sabem como é que o bagulho funciona aqui, né? Eu sou um canal de teorias, irmão. 50 segundos de trailer eu consigo fazer 500 horas de teoria. E é isso que eu vou fazer. Hoje é dia da gente falar com detalhes a respeito de tudo que teve no trailer aqui de Digital Circus em geral, um monte de teorias pequenininhas do que eu acho que vai acontecer nesse episódio e coisas que eu acho que podem impactar bastante, como por exemplo, temos personagens antigos do primeiro episódio voltando, temos detalhes que podem impactar nos próximos episódios, temos alguns vazamentos de nomes e coisas que vão rolar nesse episódio que podem ser bem interessantes. Enfim, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. Ai gente, pelo amor de Deus, por sinal, não esquece de se inscrever aí no canal, que a gente tá na nossa jornada aí pros 800 mil inscritos e seria massa se a gente conseguisse chegar antes do final do ano, beleza? Não esquece por favor não, tá? Enfim, pega alguma coisa pra comer, senta aí e hora da teoria. Vem comigo. Há vários meses atrás, a gente teve um teaser que falava um pouco sobre esse episódio da série, que parece que se passava num fast food ou alguma coisa do tipo. Agora com esse trailer aqui, nós sabemos que o nome desse fast food aqui é Spoody's. O trailer é cheio de coisinhas e detalhes escondidos interessantes, como por exemplo, o próprio fast food em si ser em uma espécie de pseudo-mundo real, né? Parando pra poder olhar os primeiros frames ali do trailer, nós temos carros, nós temos algumas fábricas do lado, claro, todas extremamente vazias em geral, mas eu tô bastante ansioso pra saber a reação da Pomni quando eles chegarem naquele lugar. Afinal de contas, como ela é a que mais tem memórias referentes ao mundo real, será que ela vai se lembrar de alguma coisa quando der uma olhada em um fast food idêntico ao do mundo real? Ou será que ela só vai ficar moscando mesmo e não vai saber exatamente o que rolou? Eis um detalhe interessante. A gente já tinha teorias nos últimos episódios e que foram quase que confirmadas pra gente em geral, de que quando o Caim ia fazer as aventuras com o pessoal, ele provavelmente pegava referência da mente dos personagens mesmo, tipo a aventura do episódio 3, por exemplo, que quase toda ela deve ter sido baseada na mente do Kingo. Quem sabe a aventura desse episódio pode ter sido baseada na mente da Pomni, ou algo parecido, né, já que é uma rapaziada trabalhando num fast food. Enfim, até agora a gente não faz ideia de onde que o Caim pega esses dados. Há uns meses atrás aí, a Gooseworks, criadora da série, postou um tweet falando sobre quais seriam os personagens que iam ter foco nos próximos episódios da série. Por exemplo, no episódio 3, a gente teve foco no Kingo e na Zooble. Isso realmente aconteceu, o episódio foi bem focado nos dois. De acordo com aquele tweet dela, esse episódio 4 tem um foco completo no personagem da Gangle, que até agora nessa série foi uma completa inútil que não fez absolutamente nada. Então, além de ter a máscara de felicidade dela quebrada lá pelo Jax e meio que só isso, na verdade. Sendo assim, podemos supor um pouco sobre o que vai rolar nesse episódio por esse detalhe. Logo no começo do trailer, em geral, a gente consegue ver uma cena da Hagatha conversando com a Gangle. Eles estão conversando alguma coisa enquanto parecem estar jogando beisebol ou algo parecido com isso. Temos algumas outras cenas no circo e muitas delas me chamam bastante atenção. Como por exemplo, essa cena aqui em que a Gangle parece estar anotando alguma coisinha em um caderninho. Esse caderno já tinha aparecido bem de leve no episódio 3. Tendo isso em mente, podemos supor que a Gangle talvez estivesse buscando algum tipo de mudança de visual, ou mudança de personalidade, né, se a gente for pensar no fato de que as máscaras que ela usa, tanto a de tristeza quanto a de felicidade, representam como estão os sentimentos dela ali no momento. Quando damos uma olhada no resto do trailer, tanto quanto nas imagens que foram divulgadas sobre o episódio, conseguimos ver que a máscara dela realmente mudou. Agora temos um olho branco e um olho preto. As bochechas dela também mudou ali e, por sinal, no próprio trailer conseguimos ver um momento onde isso provavelmente aconteceu, que é no quarto da Zooble. Então, bom, a gente também soube no último episódio que a Zooble tem um monte de peças aleatórias ali que ela pega pelo circo, então talvez a gente tenha alguma máscara nova pra Gangle que fez com que ela tivesse um pouco mais de controle sobre os seus sentimentos. Eu sei que ela não foi uma personagem com muito destaque nos primeiros episódios, mas toda vez que ela perde aquela maldita máscara de felicidade, ela fica triste, tipo, em seguida. Então imagino eu que as máscaras controlem um pouco como ela tá se sentindo, ou pelo menos em tese isso aconteça, né? A maioria dos takes que nós temos no trailer aqui é a rapaziada trabalhando em um restaurante fast food. Temos alguns personagens que já foram apresentados antes pela criadora, inclusive em alguns posts e também alguns teasers, como por exemplo essa mão aqui que tá trazendo o Jax, porque parece que talvez ele estivesse tentando fugir da aventura ou algo do tipo. Essa mão já é conhecida por algumas pessoas do público como uma espécie de ajudante do gerente. Não sabemos exatamente o nome dela ainda, ou então, por exemplo, essa criatura aqui que é toda feita de bolhas, por exemplo, e o próprio nome dela, se não me engano, é algo parecido com Bubbles. Se eu não me engano, essa bolha aqui ou é ajudante do gerente também, ou ela é o próprio gerente do restaurante. Mas enfim, nas próximas cenas temos reveladas algumas
algumas coisas que vamos ter no episódio, como todo mundo de uniformes de trabalhadores normais, menos a Gangle, que parece ter recebido algum outro tipo de uniforme, azul e com a nova máscara, e por sinal, ela aparece no trailer inteiro. A gente consegue ver ela animando o Jax, por exemplo, e tomando bastante controle da situação, enquanto que o Jax, durante todo o trailer, aparece desinteressado, com bastante raiva. A gente sabe que em todos os 3 primeiros episódios da série, por sinal, o Jax sempre é um pequeno otário com a Gangle. A gente não sabe exatamente se isso tem um motivo, ou se é só porque o Jax é um otário mesmo e ele gosta de fazer isso. Eu acho que deve ser essa segunda opção, se a gente for pensar bem. Temos alguns pequenos takes no trailer que mostram os personagens ficando surpresos com alguma coisa que a gente não sabe o que é. Mas se eu fosse chutar, pelo que também já apareceu no trailer, eu diria que são NPCs de outros episódios voltando. Porque aqui, nós tivemos 2 cenas muito específicas de NPCs do primeiro e do segundo episódio que apareceram da série, aparecendo levemente aqui de novo. A primeira delas foi uma cena em que o Jax tá ali atendendo o pessoal do drive-thru e passa aquela rainha lesma, sabe, que apareceu lá no primeiro episódio. E a segunda dessas cenas, que a gente não tem confirmado ainda, mas todo mundo já colocou uma grande fé que isso vai rolar, que é uma cena em que parece que a Pomni fica surpresa com alguma pessoa que passa ali do lado dela. A gente só vê um pequeno queixinho ali desse NPC, mas já foi o suficiente pra todo mundo acreditar que talvez seja o Gamigu, que apareceu lá no episódio 2. Pra caso vocês não se lembrem, por sinal, sobre essa coisa dos NPCs aparecerem de novo, lá no episódio 2 mesmo, temos o Gamigu, que é aquele dinossauro fofinho que faz amizade com a Pomni e tal. Depois ele tenta ir pro circo, aí o Caim vai lá e deleta ele da forma mais brutal possível e a Pomni fica traumatizada e perde sanidade. Nesse mesmo episódio 2, a Agatha diz que o Caim gosta de reutilizar NPCs em várias aventuras. E aqui foi a primeira vez de fato onde a gente viu isso rolando. O que realmente é uma coisa interessante aqui e que pode gerar uma cena bacana no episódio é se de fato o Gamigu aparecer aqui no episódio 4, só que sem as suas memórias. A gente sabe que a Pomni lá no episódio 2, ela tentou ajudar o Gamigu. Eles meio que viraram amigos e tudo mais. O Gamigu descobriu que ele era só um NPC, que ele não era ninguém, que ele não tinha memórias do que aconteceu e que ele não tinha família, e virou todo um episódio sobre uma crise existencial insana na parte dos personagens. Como ele foi deletado, provavelmente se ele aparecer nesse episódio aqui, vai aparecer sem nenhuma memória do que aconteceu, o que possivelmente nos mostraria cenas interessantes a respeito da Pomni, né? Que além de ficar triste, provavelmente ficaria mais traumatizado ainda. Fora que na época que o episódio 2 saiu, também tinham aquelas teorias de que o Gamigu talvez pudesse recuperar de algum jeito essas memórias que ele perdeu. E se isso acontecesse, que tipo de bug no sistema será que poderia criar? Também é uma cena que, se a gente pensar, pode acontecer de alguma forma, mas, bom, a gente vai ter que esperar pra isso. Outros momentos que me chamam a atenção no trailer, jovens. Todas as cenas que a Gangle aparece. Porque eu acredito, jovens, que o foco do episódio vai ser justamente essa coisa da Gangle não ter um controle emocional muito bom em geral. A gente sabe que nos 3 primeiros episódios que a gente teve até o momento, a Gangle é uma personagem tímida, submissa, que obedece todo mundo e nunca fala absolutamente nada pra ninguém. A gente praticamente não teve nenhuma interação, por exemplo, entre ela e a Pomni, que eu me lembro, pelo menos, nos 3 primeiros episódios da série. Ela deve ser, tipo, um dos únicos personagens que quase não interagiu com a Pomni de verdade. Aqui nesse episódio, depois de ter dado essa repaginada na máscara, digamos assim, a Gangle parece lentamente ficando meio assustadora, né? Porque parece que ela pegou algum tipo de cargo de gerente. Então a gente vê ela no começo do trailer, tem uma ceninha dela animando o Jax. Depois a gente tem uma cena dela um pouco mais assustada ali com o Jax. A gente tem uma cena onde parece que a Agatha tá fazendo o corpo mole, né? Tá tipo enrolando pra não trabalhar, e ela tá ali em cima da Agatha com uma cara um pouco mais de análise. Depois a gente vê uma cena também que parece que a Pomni tá saindo pro lado de fora e a Gangle tá indo lá brigar com ela porque ela não tá trabalhando e tal. E tudo que tá acontecendo nesse episódio dá a entender que vai se passando um tempo ali e a Gangle vai ficando cada vez mais pirada com essa ideia do controle, sabe? Aquele famoso conceito do poder subir a cabeça, do tipo, a Gangle é um personagem tímido e submisso, que é tipo uma vítima de bullying que aprendeu a lutar karatê, sabe? Ela provavelmente vai acabar ficando folgada com isso. E talvez o episódio tenha uma grande lição sobre o que é exatamente liderança e liderar as pessoas, né? Muitas pessoas já pegaram um pouco dessa ideia de que liderar as pessoas não é fazer com que elas tenham medo de você, mas que elas te respeitem. Gangle não necessariamente é uma personagem respeitada, principalmente se a gente for pensar pelo Jax. Ele não respeita ela muito, não. Não sei se vocês chegaram a perceber isso na série. É interessante da gente lembrar que a grande maioria dos personagens, apesar de eles estarem tendo um pequeno aprofundamento na história deles em geral, todo esse aprofundamento sempre serve pra gente pensar muito a respeito do passado desses personagens, quem eles provavelmente eram antes de entrarem no circo digital e quem eles são agora. Como, por exemplo, no episódio 3, né? Ele deu uma baita backstory pra gente ali, falando sobre o Kingo, falando sobre o passado dele, falando sobre o fato de que ele
ele tinha uma esposa e como ele ficou maluco desse jeito. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, sempre que o Kingo aparece na história, ele tá meio biruta, né? Ele tá meio pirado. Só que o estado normal dele, quando ele fica no escuro, por exemplo, é um cara bastante sábio, bastante confiável e, em geral, bastante bacana pra conversar. Ele até conseguiu acalmar a Pomni lá no episódio 3 e tal. Eu me pergunto se esse estado mais tímido, mais tranquilo da Gangle é o estado verdadeiro dela, tipo, é o estado de como ela é sempre, ou se esse estado mais pirado e mais biruta é relacionado a quem ela é de verdade. E de alguma forma ela tá mais contida porque ela já ficou um pouco pirada naquele lugar. Nós não sabemos ainda, mas acho que é interessante. E antes de finalizar o vídeo, gente, por sinal, vale-se um último detalhe. Nesse trailer aqui, aparece o Caim mexendo com uma espécie de caixa de sugestões, que a gente não sabe exatamente que diabos é essa caixa de sugestões, mas muitas pessoas têm feito pequenas teoriazinhas a respeito do que ela seria. Tem gente que acredita que é uma interação de quebra de quarta parede, sabe? Tipo, quando uma série ou videogame interage com o mundo real, que os caras poderiam pegar as sugestões do público e tudo mais. Eu acredito que não, jovens, até porque a gente já sabe que os episódios 3, 4 e 5 de Digital Circus, eles já estão prontos há meses, então obviamente que não é isso. Tem pessoas que acreditam também que aquelas seriam sugestões do público, mas do público em geral que existe já no universo de Digital Circus, sabe? Tipo, pessoas que talvez estejam jogando o game Digital Circus e colocaram ali sugestões de melhorias que poderiam acontecer, e o que eu acho que genuinamente é aquela caixa de sugestões é que eu acredito que seja dos personagens da história. Se vocês forem se lembrar bem, lá no episódio passado, né, o episódio 3, o Caim tava bastante confuso do que ele deveria fazer pra tornar as aventuras mais divertidas, né? Ele até mesmo fica conversando com a Zubul lá depois, falando do porquê a Zubul não participava das aventuras dele, por que ela não participava das coisas que estavam rolando na série. E agora no episódio 4, não sei se vocês perceberam ali no trailer, mas parece que vai ser a primeira vez que a Zubul vai de fato participar ali de uma das aventuras. Meu Deus, finalmente, né? Antes da série acabar, ela fez uma, pra Deus lembrar. Se isso realmente tá acontecendo, talvez a gente poderia dizer que é algum tipo de sinal positivo e talvez nós tenhamos algumas cenas a mais ali do Caim, mostrando um pouco mais sobre como ele prepara essas aventuras. Afinal de contas, pelo menos pelo trailer que a gente teve até agora, não parece que esse episódio vai ser tão pedrado assim, com um monte de mistérios e coisas acontecendo. Mas aí também a gente tem que se lembrar que o episódio 3, por exemplo, não parecia lá grande coisa antes de lançar, e quando ele lançou, provavelmente foi o episódio favorito de todo mundo. Então, provavelmente, vamos ter um episódio bem interessante aqui, basta a gente esperar pelo dia 13. Mas e você? Quais são as suas teorias pro que pode acontecer no episódio 4 de Digital Circus? Não esqueçam, é claro, por sinal, gente, de que quando esse episódio lançar, eu provavelmente vou fazer uma reação dele aqui em live no canal, então pelo amor de Deus, se inscreve aqui pra você não perder quando isso rolar, e é claro que podem esperar que teorias virão logo depois que esse episódio for lançado. Enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais! Fui!